você interpretou? Foi uma cena muito grotesca, muito estranha, que talvez não tenha precedente no mundo, né? Code, vamos lá. Bolsonaro saiu derrotado daquela questão do desfile, isso é evidente. Ficou grotesco para ele, ficou grotesco para as Forças Armadas, o que aconteceu. Mas a gente tem que entender esse contexto um pouco melhor, tá? Fica claro e evidente que Bolsonaro foi sabotado. Ele pensava num desfile muito maior, muito mais imponente, muito mais forte, inclusive com a participação de aviões, com a participação de... E isso não aconteceu nos últimos instantes. Quer dizer, os comandantes militares, nos últimos instantes, resolveram puxar o carro e fizeram aquilo que entre os militares é muito comum, que é fazer o suficiente para não incorrer em insubordinação. Então, qual é o mínimo que eu tenho que fazer para que a pessoa não possa dizer que eu não cumpri? É botar 6, 7, 8, 9 tanques lata velha lá, estourando, caindo óleo para um lado e para o outro? Beleza, bota isso. Inclusive, os próprios comandantes parece que não queriam estar lá presentes, parece que gostariam de ter evitado isso também. Bom, tá, Fernando, e o que isso significa? Isso significa duas coisas. Primeiro, que Bolsonaro não tem o apoio de todas as Forças Armadas. Isso tem que ficar evidente, eu acho que ficou muito claro isso lá, para bem do próprio Brasil, isso ficou muito claro. Mas também fica evidente que os militares não estão dispostos a se levantarem contra os membros da sua própria corporação. E isso é muito importante se ter na cabeça. Porque essa questão do corporativismo militar é uma questão que nos acompanha desde o período da República. Quem estuda a história do Brasil sabe que o golpe republicano se dá efetivamente porque as tropas que eram colocadas, que tinham por função defender o imperador, não quiseram levantar armas contra as tropas militares que se levantaram a favor do golpe republicano. Então, para não combater amigos ou colegas de farda, eles fizeram, então, aquele arremedo ali de golpe, fizeram a República e assim adiante. Essa questão do corporativismo aparece em 64 também. Quer dizer, quando o Olímpio Mourão Filho vem trazer os tanques em direção a São Paulo, no meio do caminho ele foi abordado por no mínimo dois outros batalhões militares que podiam ter parado ali a situação e não o fizeram também pela questão do corporativismo. E isso demonstra uma coisa, demonstra que, em caso de Jair Bolsonaro tentar um golpe, e a gente já vai falar disso agora, os militares não se colocarão contra ele. E isso é muito ruim, porque os militares têm por função a proteção nossa. Veja, nós estamos querendo que eles não participem do golpe, mas isso é muito pouco, porque a função dele é nos proteger de um golpe de Jair Bolsonaro. Eles deveriam estar a postos para levantar armas contra quaisquer grupelhos que viessem a tentar incomodar a democracia brasileira, porque a defesa deles não é de Bolsonaro, nem da bandeira brasileira, nem das cores brasileiras, mas das instituições do seu povo. E eles demonstraram com esse desfile duas coisas, que eles não apoiam integralmente Bolsonaro, mas que eles não estão dispostos a romper ou se colocar contra comandantes ou ideias que venham a trabalhar a favor do golpe. Isso é muito ruim. É como se isso não fosse o papel deles, né? Eles falam, isso aqui não é problema meu. Exato. E isso é muito ruim por quê, Conde? Porque nós temos que lembrar que Jair Bolsonaro não tem no Exército a sua principal força operativa. Jair Bolsonaro tem no Exército a sua principal instituição de apoio, vamos dizer assim. Enquanto nós temos poucas informações sobre o Exército, enquanto o mundo civil não efetivamente criou mecanismos para controlar o Exército. Né? Agora, em termos operativos, em termos de força mesmo, Jair Bolsonaro tem muita força nas polícias militares dos estados. E em caso de uma tentativa de golpe, o que ficou muito demonstrado é que um contingente pequeno do Exército apoiaria, talvez menor do que se imaginava, mas eu tenho muito medo dessas forças militares em todos os estados. E aí a resposta é, os militares se levantariam contra essa quartelada de policiais militares? E eu acho, sinceramente, que não. Então nós corremos risco, sim, apesar do fracasso e do enfraquecimento de Bolsonaro, nós corremos um risco ainda de um golpe militar.